Hoje eu quero dar sequência à palavra compartilhada do pastor Leonardo na semana passada. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero compartilhar com você e dar sequência àquilo que nós compartilhamos na semana passada. Semana passada o pastor Léo compartilhou uma palavra poderosa acerca do início da criação, dos versículos 1 e o versículo 2, ok? Hoje eu quero ler com você um pouco mais, para a gente aprender um pouco mais de como que foi essa criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus: E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Feche seus olhos, você já orou por mim, mas agora eu quero orar por você. Pai, aqui estamos nós diante da sua palavra, porque nós cremos, Senhor Deus, que a sua palavra é luz, a sua palavra é instrução, a sua palavra, Senhor Deus, é norte, direção. Por isso, Senhor Deus, nós oramos para que o teu Espírito possa falar conosco através da sua palavra, porque é para isso que nós estamos aqui, porque queremos ser alimentados pelo Senhor, porque nós queremos ser nutridos pelos nutrientes espirituais da sua palavra. Por isso fala conosco nessa hora. Nós abrimos o nosso coração e nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, na semana passada o pastor Leonardo compartilhou acerca da criação, da primeira criação, dos versículos 1 e 2, ok? Então, dando um spoiler rapidinho do que ele falou, é óbvio que se você quiser acompanhar tudo na íntegra, vai lá no nosso YouTube, a ministração toda está lá, você não vai se arrepender de ouvir. Nós vemos que Deus cria, mas algo acontece, algo catastrófico, a queda de Satanás e seus anjos, que faz com que a criação de Deus, ela de alguma forma mudasse a forma da sua primeira criação, da sua criação inicial. É por isso que a terra ela então se torna sem forma, vazia, com trevas. Ou seja, não tem nada a ver com Deus. Deus é luz, Deus na verdade é propósito, Deus ele na verdade tem forma, mas aqui você vai ver que a terra ela estava completamente mudada por causa dessa catástrofe. Mas você vai perceber que então que a partir daqui o Senhor ele começa a mexer na estrutura da terra e a organizar de uma forma para que a terra então estivesse condicionada à vida. Porque você sabe que o alvo principal de Deus era o compartilhamento da vida, era o compartilhamento da natureza de Deus. E o alvo desse compartilhamento de vida éramos nós. Então Deus ele prepara todo o ambiente, Deus ele cria toda uma terra e prepara para que ela houvesse condições para que houvesse então a manifestação da vida, daqueles que seriam a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então eu quero compartilhar com você alguns pontos que tem tudo a ver da criação, mas que também pode se encaixar muito com a nossa vida, porque você sabe, muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por ambientes, ou por momentos, ou áreas da nossa vida que estão em tremenda morte, em tremendas trevas, em tremendo caos, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele muda as condições para que a vida possa fluir. Se existem coisas que estão passando por trevas, caos e morte na sua vida, eu quero declarar que hoje, o Senhor ele vai começar a preparar um ambiente para que a vida possa ser manifesta. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos aqui
que a primeira coisa que foi fundamental para que houvesse a manifestação da vida foi o próprio Espírito de Deus. Lá no versículo 2, no final do versículo 2, você vai ver que no ambiente de morte, no ambiente de trevas, o Espírito de Deus pairava. Essa palavra pairar aqui, ela pode ser traduzida como chocar, é o mesmo sentido. Como uma galinha choca um ovo, como uma galinha envolve os ovos, a fim de que aqueles ovos cheguem numa temperatura ideal, cheguem no ambiente ideal para que então aqueles pintinhos possam nascer. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez no início da criação. Ele envolvia a terra, preparando para que em breve uma vida e muitas outras vidas pudessem surgir naquele local. Então o Espírito Santo de Deus pairava, ele então abraçava. Agora, o último lugar que talvez nós pensaríamos que o Espírito Santo pudesse permanecer e agir seria na terra naquele momento. Por quê? Porque a terra naquele momento era um lugar completamente de morte. Era um lugar completamente onde não era parecido com Deus, um lugar de trevas. Mas era justamente lá que o Espírito Santo estava gerando uma mudança, uma transformação completa. Era justamente lá onde o Espírito Santo estava agindo, para que houvesse uma mudança completa de natureza. Isso parece muito com a nossa vida. Você sabe, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, onde nós não estávamos longe da luz, completamente em trevas, completamente sem propósito, o Espírito Santo de Deus já pairava em nosso derredor, gerando o que hoje você tem, que é a vida de Deus fluindo de dentro de você. Então, da mesma forma como o Espírito Santo pairava, você vai perceber que isso tem tudo a ver com o que Paulo falou no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz, Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a respeito da obra do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo é essa principal ferramenta, né? Não é só uma ferramenta, ele é a própria vida, que faz com que o ambiente de trevas, o ambiente de morte, seja transformado completamente num ambiente de vida. E muitas vezes nós queremos tomar o lugar e o papel do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar um negócio, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem gera. Jesus, ele diz que o papel do Espírito Santo é para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu lembro uma vez, uma irmã chegou para mim, falou assim: pastor, ora pela minha filha. Ora por ela, porque eu preciso de uma intervenção divina do Espírito Santo. Eu a amo completamente, mas ela tem feito coisas que não agradam a Deus. Eu falei: você pode ter certeza que nós vamos orar. E ela estava indo para o encontro. E enquanto essa irmã, ela foi trabalhar no encontro também. E no encontro ela falava: pastor, está dando certo, está fluindo, fulana está recebendo, está se rendendo ao Senhor. Eu falo: glória a Deus por isso. E no fim do encontro, aquela menina decidiu batizar e ela saiu do encontro feliz da vida. Mas uma semana passou. E ela então voltou para mim e falou: pastor, não adiantou nada, pastor. Não deu certo. Por quê? Porque ela voltou a fazer algumas coisas que ela estava fazendo antes. Ela voltou a fazer coisas que, na verdade, não cabiam para ela fazer. Eu virei para ela e falei assim: calma. O Espírito Santo, ele está fazendo algo. Você sabe, a mensagem, ela nunca volta vazia. Não fique tomando o lugar do Espírito Santo. Você sabe quando que vai ser a obra do Espírito? Como de fato a gente vê o Espírito trabalhando, quando ela voltar a fazer coisas que talvez ela pensasse que pertenciam a ela, ela vai pensar assim, falar: engraçado, antes de ir para o encontro, antes de ter um encontro com Jesus, eu fazia e achava que estava abafando, achava que estava bem, mas de repente alguma coisa mudou, parece que eu não tenho mais que fazer isso. É como se dentro de mim eu falasse, tivesse algo dizendo: não faça isso.
Sabe, isso é o Espírito Santo, é o Espírito pairando, é o Espírito fazendo a obra. Ou seja, talvez tenha alguém que você está buscando, pastor, eu preciso que essa pessoa tenha olhos abertos, que o Espírito Santo fale com ela. Calma, o Espírito está pairando, o Espírito está envolvendo. Existem situações que às vezes a gente pensa e fica atribulado, querendo logo uma intervenção divina. Calma, o Espírito está pairando, está sendo chocado. Em breve, você vai começar a ver aquele ovo se quebrando. E de repente, vai nascer coisas que você nunca pensou que fosse acontecer. Mas nós precisamos crer que é o Espírito que está fazendo, é o Espírito que está pairando. E Ele faz isso de uma maneira suave. Você sabe, eu adoro o modus operandi de Deus e como que Deus faz as coisas. Muitas vezes a gente fica esperando uma intervenção divina, abrupta, sabe, algo de repente, algo forte, como os rios caudalosos. Mas às vezes, assim como Ele falou com Elias, Ele fala num cicio suave. Nós que somos crentes pentecostais gostamos do fogo do Espírito Santo, mas às vezes é um sopro, é um cicio suave. E era dessa maneira que o Espírito pairava por sobre as águas, esperando apenas o momento certo, o feeling de Deus. Eu estou aprendendo com o pastor a falar palavras em inglês no meio da pregação. Era o time. Estava esperando o time de Deus para poder gerar vida onde havia morte. O propósito de Deus é gerar vida. Por isso espere o momento certo. O Senhor, Ele vai fazer acontecer a vida. A primeira condição para que houvesse vida no ambiente da criação era o Espírito pairando. Mas a segunda coisa, você vai ver que o Espírito pairava, mas então veio uma palavra. Diga, palavra. Deus diz, Deus falou, e tudo o que Deus faz, Ele o faz pela união da palavra com o Espírito. O Espírito pairava, mas Deus falou. Então a união do Espírito com a palavra gera vida. A união do Espírito Santo com a palavra do próprio Deus, a palavra de fé, gera vida. Tiago capítulo 1, versículo 18, a Bíblia vai dizer que nós somos gerados pela palavra. Olha o que diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, nós fomos gerados por causa de uma palavra, a palavra da verdade de Deus. A Bíblia fala que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito pairava, uma palavra foi liberada e você está aqui hoje recebendo algo da parte do Senhor. Então perceba que muitas vezes na nossa vida, em áreas que estão cheias de trevas, cheias de morte, o Espírito está lá, mas Ele está esperando para que haja uma palavra. Mas não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra que tem que ser liberada. Porque o Espírito, ele entende uma língua. Se você falar alemão para um japonês que não fala alemão, obviamente, ele não vai conseguir entender. Ele vai falar, eu não sei como é que fala em alemão, em japonês, não estou entendendo. Mas ele não vai entender. Por quê? Porque ele vai entender o japonês. Da mesma forma o Espírito paira, mas é necessário que nós falemos a linguagem do Espírito. E que linguagem é essa, pastor? A linguagem da fé, a mensagem da fé. E quando eu falo fé, eu falo de coisas que não estão inerentes àquilo que a gente vê, aquilo que muitas vezes a situação nos mostra. Fé é uma palavra que o próprio Deus liberou, que muitas vezes ela não está ainda gerada, ainda não aconteceu. O Espírito, ele interpreta a mensagem da fé. Você sabe, muitas vezes na nossa vida a gente tem áreas que, olhando para a palavra de Deus, a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o que Deus diz, e está totalmente, muitas vezes, contra, em choque com a nossa realidade. O que você faz? Fale a palavra de fé. O Espírito está pairando. Diga uma palavra de fé. Diga uma palavra de ousadia. Diga uma palavra profética sobre essa situação, sobre essa pessoa, sobre essa crise que você está passando. Está passando uma crise financeira? Diga para a sua crise financeira: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
É uma palavra de fé. Quando você começar a ver, a vida vai começar a fluir. Para que haja vida, é necessária a união da palavra e do Espírito. O Espírito e a palavra. Diga assim: o Espírito mais palavra igual a vida. Para reforçar, fala para essa pessoa, fala: Espírito mais palavra igual a vida. Essa é a matemática. A matemática de Deus é essa: o Espírito unido à palavra gera a vida de Deus, gera fluir do Espírito Santo de Deus. É por isso a importância que Paulo fala lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu criei, por isso é que nós cremos também, falamos. Você tem que falar, tem que liberar a palavra. Se o próprio Deus, que poderia criar tudo no estalar de dedos, Ele resolveu criar pela palavra, quanto mais nós. Então nós devemos falar. Você precisa falar. Fale sobre as circunstâncias. O quê? A palavra de Deus, na linguagem da fé. Se você começar a falar, liberar palavras de murmuração, não vai ter vida. Se você começar a liberar palavras de morte, não vai ter vida, porque o Espírito não entende essa linguagem. O Espírito não consegue interpretar essa língua. Ele ouve a linguagem da fé, da palavra de Deus. Quantos creem nisso? Espírito mais palavra. Mas você vai ver que a terceira coisa que acontece, que é necessário para que haja a condição da vida, foi a luz. O Espírito pairava, Deus libera uma palavra. O que Deus diz? Haja luz. Luz foi o primeiro ingrediente físico após a queda de Satanás junto à terra. Então você vai ver que ter luz aqui era fundamental para que todas as outras coisas pudessem acontecer. Então luz é a primeira necessidade de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Pastor, o que significa essa luz? A luz aqui pode ser clareza. A luz aqui, ela pode ser a vida, mas eu creio que a luz, ela pode ser melhor aplicada quando nós temos uma revelação. Revelação. O que é a revelação? A revelação é um conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. E a revelação, ouso dizer, que é a coisa mais importante que um crente nascido de novo ele pode ter em Cristo, em Deus. Por quê? Porque a revelação, ela tem o poder de mudar o destino da nossa vida. Quando nós temos uma revelação, quando temos uma clareza daquilo que Deus está falando no nosso coração e temos convicção que é Deus falando, a gente muda às vezes aquilo que a gente estava pensando, a gente muda muitas vezes a maneira como nós nos comportamos. Por quê? Porque muda completamente a nossa crença. E mudar a crença é mudar comportamento. Você muda a crença, muda o comportamento. E aonde que está esse poder? Na revelação da palavra de Deus. Quando nós temos olhos abertos para ver, é tão importante que você não vai ver uma oração de Paulo na Bíblia para que a igreja crescesse. Você não vai ver Paulo dizendo: Senhor, manda pessoas. Não, você não vai ver Paulo orando por isso. Mas você vai ver em diversas cartas Paulo orando para que os irmãos tivessem revelação, porque ele sabia que se tiver revelação tem crescimento. Se tiver revelação tem crescimento espiritual e numérico. Se tiver revelação tem maturidade. Se tiver revelação tem frutificação. Se tiver revelação tem Deus falando. E se tem Deus falando tem obra de Deus agindo e tem vida de Deus fluindo. Então a revelação é a chave. Revelação não é descobrir coisas que ninguém nunca falou. Revelação é quando você tem luz para ver aquilo que você já leu várias vezes, mas dentro de você nunca explodiu. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você está sentado aí, e um dia o pastor traz uma mensagem, que você já leu diversas vezes, sabe de cor, se apertar aqui você falava automático, mas dentro de você era como se enquanto ele estivesse pregando, falasse assim: uau, como que eu nunca vi isso antes. Salta os olhos.
Isso é revelação, explode no seu coração, faz você vibrar. Irmãos, ter uma revelação é uma das coisas mais fantásticas que um cristão pode ter em Deus, porque explode dentro de você, você fala assim: uau, entendi, captei, mestre, a vossa mensagem. Você entende aquilo que Deus está falando com você, quando você tem uma revelação do propósito de Deus na sua vida, quando você tem o entendimento daquilo que Deus quer fazer através de você, ou que Ele quer fazer em você. Irmãos, essa é a maior coisa que alguém pode perceber, que alguém pode ter. Isso é uma revelação. E a luz de Deus, para que haja vida, é necessário luz. Luz para enxergarmos, luz para vermos com clareza aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então nós devemos orar sempre por revelação na palavra. Se você quer saber mais sobre revelação, escola de discípulos, nós falamos sobre isso, revelação da palavra, é a primeira matéria, toda quarta-feira às 19h30 e domingo de manhã também. Então se você quer aprender mais sobre isso, vem para cá, vem estudar a Bíblia para a gente. Convida essa pessoa para a escola de discípulos aí agora, pode convidar, fala assim: vem para cá, quarta-feira, estou te esperando aqui. Tem 3 modos, irmão, quarta-feira está cheio aqui. Então vem para cá estudar a Bíblia com a gente. Então revelação, você está anotando aí? Primeira condição para ter manifestação da vida, Espírito pairando. Segunda, palavra liberada. Terceiro, luz para ver. Você vai perceber que a partir daqui, quando há luz, Deus ele começa a fazer separação. Porque você sabe, Deus cria o céu e a terra, versículo 1. Mas acontece um evento catastrófico, que faz com que a terra vire uma bagunça. Então, a primeira coisa que Deus faz é luz. Depois, você vai perceber 3 separações de Deus. Deus começa a organizar as coisas. Por que Deus começa a organizar algumas coisas? Ele começa a organizar porque Satanás, quando entra, ele faz uma bagunça. A primeira coisa que Deus faz é trazer luz, mas depois ele começa a o quê? A separar, porque Deus é organizado. Você está percebendo a semelhança com isso na sua vida? Então a primeira coisa que Deus fez na sua vida foi te mostrar o quê? A luz, foi abrir os seus olhos. A Bíblia fala que quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, ou seja, desconectados para com Deus. A primeira coisa que Deus fez foi abrir os seus olhos, trouxe luz. Mas agora, a obra continua. E você vai perceber que a primeira separação que Deus faz é a separação entre luz e trevas. A primeira experiência que nós necessitamos ter em nossa vida cristã é o discernimento entre aquilo que é luz e aquilo que é trevas. Ou seja, aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que agrada a Deus e aquilo que agride a santidade de Deus. Aquilo que pertence à nossa santidade, à nossa natureza, e aquilo que não pertence à nossa santidade, que não pertence à nossa natureza. Levítico capítulo 10, versículo 10, você vai ver que a direção de Deus para com Arão é: Arão, vocês precisam ficar atentos, porque vocês precisam saber a diferença entre aquilo que é santo e o que é profano, aquilo que é imundo e aquilo que é limpo. Então, quando nós somos salvos, a Bíblia vai dizer, no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13, livro de Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha o que a Bíblia fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir do momento em que a luz veio sobre você, agora nós não estamos mais em trevas. Ele tirou você de um ambiente de trevas, de escuridão, de morte, e colocou no ambiente de luz, no reino do seu Filho. A partir daqui, você vai perceber que existem coisas que agora não pertencem a quem está aqui, pertencem a quem está lá. Então a primeira coisa que Deus faz é separar. Agora, você que foi alcançado por essa luz, agora você precisa entender aquilo que é da luz e aquilo que é das trevas. Aqui a gente fala de coisas que são pecaminosas. Sabe que o pecado, ele foi completamente destruído. O poder fatal do pecado, que era a morte e a condenação eterna,
ele foi cancelado na cruz do Senhor. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios que aonde está a morte o seu aguilhão foi tragado, ou seja, o pecado, todo o poder do pecado ele foi cancelado na cruz. E uma vez que nós cremos no perdão, cremos no sangue, agora não estamos mais debaixo do pecado. Romanos capítulo 6, a palavra vai dizer isso. Mas você sabe que o pecado, ele ainda tem, uma influência muito negativa na vida do cristão, que afeta completamente a nossa comunhão com Deus. E muitas vezes afeta o fluir dessa vida. É por isso que nós precisamos separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que pertence à nossa vida, aquilo que não pertence mais. Então nós temos, uma maneira como nós pensamos. Quem é da luz pensa como um ser de luz. Quem é da luz se veste como um ser de luz. Quem é da luz se comporta como um ser de luz. Quem é da luz fala coisas que são da luz. Não combina mais com você se comportar como quem é das trevas. Então a primeira coisa, faça uma separação. Se existem coisas na sua vida que são trevas, comece a colocar luz no negócio. Coloque luz, por quê? Porque você é um ser de luz. Ser de luz ficou meio esotérico, né? Você tem um espírito que tem, pureza. É um espírito impuro. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Essa foi a primeira separação. A segunda separação foi uma separação agora mais sutil. Então a primeira separação entre luz e trevas, isso foi tudo no primeiro dia. No segundo dia, Deus faz mais uma separação. A Bíblia fala que agora Deus separa águas de águas. Olha o que diz no versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deixa eu contextualizar para você entender o que está acontecendo aqui. Aqui Deus faz uma separação química, molecular. Por quê? Deus aqui ele separa a água de uma forma líquida para uma forma gasosa. Essas águas de baixo são as águas dos oceanos, dos mares. E essas águas de cima são as águas contidas na atmosfera. Ok? Então os gases eles se formam aqui. Então você vai perceber que Deus faz isso acima do firmamento ou os céus. Que céus são esses, pastor? Você viu na mensagem passada e tem acompanhado no livro de Gênesis, nos estudos do livro de Gênesis, que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, é esse que nós vemos. O segundo céu é o céu sideral, galáctico, ou seja, o céu que pertence a onde estão os cosmos, as estrelas. E tem o terceiro céu, que é o céu numa outra dimensão espiritual, onde está estabelecido o trono de Deus. Tanto que Paulo fala, ele foi levado aonde? Ao terceiro céu, ou seja, ao trono de Deus, ok? Esse céu que aqui está falando é o céu atmosférico, ok? Então você vai perceber que aqui agora Deus faz uma separação. E o que isso nos fala? Essas águas de baixo apontam para aquilo que é terreno, aquilo que é natural. As águas de cima apontam para aquilo que é celestial. Aqui nessa separação, agora, não é mais uma separação entre luz e trevas, aquilo que é de Deus ou é do diabo. Aqui agora é uma separação mais sutil. Porque nem tudo que é natural é pecado. Nem tudo o que é da terra é pecaminoso. Nem tudo que é da terra é imundo. Porque você sabe a diferença entre o puro, o impuro e o imundo. Então o que é o puro? Então eu tenho aqui um copo de água. Aqui é uma água pura. Só tem água aqui, H2O. Se eu coloco uma gota de limão nessa água, ela fica suja, sim ou não? Não, mas ela já não é mais pura. Ela se tornou impura. Agora, se eu coloco terra, ela se torna suja. Então, a diferença
entre aquilo que é puro e impuro, o impuro nem sempre é pecaminoso, mas é aquilo que muda completamente a origem molecular, ok? Então, você vai perceber que aqui Deus faz uma separação clara, que nós precisamos nos preocupar sempre com as coisas que são do céu, e não daquilo que é terreno, aquilo que é natural. Se nós formos trazer para a nossa vida, você sabe que o ser humano, se você não sabe, escola de discípulos, é dividido em 3 faculdades: espírito, alma e corpo. O espírito, ele está pronto. Por quê? Jesus, ele fala: vocês não conseguem orar comigo por 1 hora? Fiquem atentos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que espírito é esse? É o espírito do homem. Está pronto por quê? Porque a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Quando você nasce de novo, o seu espírito recebe uma injeção, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso agora o seu espírito está pronto. Pronto para quê? Para contactar a Deus, para ter comunhão com Deus, para falar com Deus, para receber algo da parte de Deus. Mas tem um problema, que é a nossa carne, a nossa alma, ela não quer Deus, ela quer ficar com as coisas que são da terra, coisas naturais. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. Colossenses 3, 1. A Bíblia diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Passa para a gente. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Finalizar o versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, tem uma coisa que nós precisamos separar, é aquilo que é do espírito com aquilo que é da carne, com aquilo que é da alma, aquilo que é celestial com aquilo que é natural. Muitas vezes Satanás, ele não quer levar a gente a pecar, ele sempre quer, mas entenda, tem vezes que basta fazer com que a gente fique preso às coisas natural, para tirar o fluir da vida do espírito. Quanto mais naturalidade nós temos, menos sobrenaturalidade nós vamos viver. E viver no sobrenatural é viver uma vida no espírito. E o fato de ser algo da alma não significa necessariamente que seja pecaminoso. Às vezes nós fazemos até com boas intenções. Vou dar um exemplo para você entender. Levítico capítulo 10, você tem a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, sacerdotes, separados, exclusivos. Você sabe que no tabernáculo existiam três áreas, eu sei, fugiu o nome da palavra. Existiam 3 áreas, 3 cômodos, lembrei. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E dentro de cada cômodo existiam vários tipos de instrumentos. Então, dentro do santo lugar havia o candelabro, havia a mesa dos pães, havia o altar de incenso. Dentro do santo dos santos, apenas a arca da aliança, e do lado de fora, o átrio, havia o altar e a pia de bronze. E você vai perceber que o trabalho do sacerdote, muitas vezes, era manter a chama do candelabro acesa, o altar de incenso, sempre aceso, com sempre incenso queimando. Essas coisas precisavam de um fogo. E que fogo é esse que era utilizado? O Senhor Deus, ele deu uma ordem explícita, que todo fogo utilizado dentro do tabernáculo, ele deveria vir diretamente e exclusivamente do altar, do lado de fora. Por quê? Porque quando o tabernáculo é construído, o primeiro sacrifício é feito, a Bíblia fala que um fogo do céu vem e queima o sacrifício. E a partir dali, aquele fogo seria o fogo que iria sustentar todo o tabernáculo. Ou seja, o fogo ele não poderia vir de um outro lugar que não fosse o fogo exclusivamente vindo de Deus. Mas Nadab e Abiú, eles resolvem fazer algo. Vão fazer um sacrifício, que era uma ordenança de Deus.
que fazia parte da natureza deles, que fazia parte daquilo que eles foram chamados para fazer. Só que eles fazem com fogo, que era um fogo que eles mesmos produziram. A Bíblia fala que imediatamente o fogo sai do altar e queima eles, gera morte. Por que isso, pastor? Porque todo fogo, tudo aquilo que nós fazemos, baseado no nosso esforço, baseado no nosso entendimento, baseado na nossa alma, naquilo que a gente acha, ainda que seja com boas intenções, gera morte. Gera morte. Para gerar vida, tem que ser algo vindo de Deus completamente. Então não importa simplesmente fazer, mas como fazemos também importa muito. A origem de onde sai, ou seja, se nós pregamos, evangelizamos, fazemos algo para Deus, pastor, mas eu estou trabalhando para o Senhor. Se você está trabalhando, está aqui tocando, está fazendo qualquer coisa, baseado no seu entendimento, no seu esforço próprio, é morte. Deus não aceita. Deus não aceita, porque não é só fazer, mas é fazer baseado naquilo que Ele deu para você fazer. Eu gosto do exemplo de Moisés. Sou apaixonado na vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés é o exemplo disso. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 7, Estevão, na sua última pregação, sua última mensagem, ele fala algo, ele diz, olha, Moisés, ele era poderoso em palavras, poderoso em obras. Atos capítulo 7, a partir do versículo 21, ele vai começar a dizer isso. Moisés era tão inteligente, mas tão inteligente, que ele entendeu o que Deus queria dele. Ele era tão inteligente que naturalmente ele conseguiu perceber, peraí, eu sou hebreu, mas fui criado no Egito, fui criado na maior potência do mundo, sou neto do homem mais importante do mundo. Naquela época, Egito, ele era essa potência, e estudei nas melhores escolas, tenho o melhor poderio militar, tenho o melhor exército, eu tenho tudo de bom e do melhor, nasci aqui, é porque Deus quer me usar para libertar o povo. Ele entendeu certo? Sim ou não? Era isso que Deus queria? Sim ou não? Sim, era o que Deus queria dele. Mas a Bíblia vai dizer que depois de entender isso, ele tenta fazer isso baseado na sua força. O que acontece? Dá tudo errado, gera morte. Ele tem que ir fugido para o deserto, ficar lá 40 anos. Ele sai de um poder de influência enorme para ser pastor. Até hoje, pastor não é algo assim muito bom, no sentido das pessoas reconhecerem. Não é. O único lugar, irmãos, que pastor é reconhecido é aqui dentro. Por isso, valorize os seus pastores. Porque lá fora você pode ter certeza que a conversa do povo lá fora é: pastor é ladrão, não sabe o que fez da vida, foi ser pastor. Eu vou ser pastor também porque eu quero ganhar dinheiro fácil. É o que as pessoas pensam lá fora. O único lugar que o pastor é valorizado é aqui dentro. Foi ser pastor. E do sogro, trabalhar na empresa do sogro, nepotismo. As pessoas podiam passar, ele só está aí porque é o seu sogro, porque senão, no deserto, e 40 anos, para que tudo isso? Para esvaziar completamente do esforço próprio. Depois de 40 anos no deserto, Deus aparece para ele, agora você está pronto. Ele começa a inventar um monte de desculpa. Ele fala o quê? Não, envia outro. Se viesse há 40 anos atrás, eu estava tinindo. Agora, 40 anos depois, a única coisa que eu sei é cuidar de ovelha. Fala até que era gago. O que era poderoso em palavra, virou gago, ficou gago. Esse é o ponto. Sabe, Deus, ele não queria libertar o povo por causa do ensinamento, do conhecimento de Moisés. Deus queria libertar o povo por causa do poder dele. E assim na nossa vida. Deus, ele não quer fazer algo, tanto através de nós, quanto em nós, baseado no nosso esforço próprio, baseado naquilo que a gente acha que pode, nosso entendimento, nosso conhecimento, não. Deus quer fazer através do Espírito Santo, através do poder de Deus, que não tem nada a ver conosco. Irmãos, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com o que nós podemos fazer, não tem nada a ver do que nós podemos projetar, tem tudo a ver com o Senhor. Aleluia! Por isso que nós devemos nos afastar completamente das coisas que são naturais. O Espírito Santo faz espontaneamente
Ainda que muitas vezes olhamos as circunstâncias adversas, o Espírito ele vai continuar agindo. O Espírito ele vai continuar fazendo. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Aleluia. A última separação é uma separação ainda mais sutil. Você está acompanhando? O Espírito de Deus pairava, a palavra foi liberada, a luz veio. Separação entre luz e trevas, separação entre águas de cima e águas de baixo. A última separação acontece no terceiro dia, onde Deus separa as águas da terra. Então Deus separa a porção seca e chama de terra, e a porção das águas, o ajuntamento das águas, chama de mares, ok? Essa separação é uma separação muito sutil, porque prova e mostra que a gente pode estar separado daquilo que é trevas, pode haver separação entre luz e trevas, aquilo que é do alto e aquilo que é do natural, aquilo que é do celestial e o que é natural, mas mesmo assim não está preparado para receber vida. Sabe por quê? Na palavra de Deus existem algumas simbologias. Quando nós vemos mar, uma quantidade de água extensa, mas parada, você vai perceber que esse mar aponta para a morte, porque é um lugar de habitação de demônios. Mas quando você vê água fluindo, água corrente, rio, é água de vida. Água parada, morte. Água fluindo, vida. Em contrapartida, terra simboliza frutificação, simboliza vida fluindo. É onde nós percebemos a vida. O que nós estamos querendo dizer aqui? O que eu quero dizer? Você vai perceber que essa separação mostra que muitas vezes é possível estar livre do pecado, livre das coisas terrenas, mas ainda assim não ser frutífero, não ter uma vida plena do Espírito, não ter frutificação. Mas por que isso, pastor? Porque existe uma coisa que é a principal, que é nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Para você entender essa separação, eu vou levar você lá para o livro de Mateus capítulo 25. A história, a parábola das 10 virgens. Como que funciona essa separação? Você vai ver que existiam 10 virgens. Não vou ler com você porque é por causa do nosso tempo, mas eu vou contextualizar para você entender. 10 virgens que estavam esperando o noivo. Todas as 10 tinham a mesma natureza, ou seja, eram virgens. Tem gente que acha que essa passagem está ali falando de 5 crentes e 5 não crentes, mas não é verdade. Por quê? Porque todas as 10 aqui têm a mesma natureza, são virgens. E nunca você vai ver na Bíblia dizendo acerca do ímpio, falando sobre virgem. Pelo contrário, virgem fala de algo puro, algo que não foi imaculado, ou seja, fala daqueles que creram, que são filhos de Deus, nascidos de novo. Todas as 10 tinham lâmpadas, lamparinas, e as suas lamparinas estavam acesas, ou seja, todas as 10, quem olha de fora, não percebe a diferença. Por quê? Todas elas tinham a mesma natureza, tinham a mesma luz. Mas sabe qual era a diferença das 5 prudentes e das 5 nécias? Que as 5 prudentes, além dos azeites nas lamparinas, elas tinham azeite sobrando na botija. Tem um pentecostal, tem azeite na botija aí. O que significa esse azeite na botija, esse azeite sobrando? É unção de Deus, vida de Deus, fluir do Espírito Santo. Sabe, nós podemos muitas vezes estar trabalhando, estar fazendo, estar evangelizando com um tanque na reserva. Você já andou com um carro na reserva? Está até andando o carro, mas você fica como? Tem que parar para abastecer. Por quê? Porque senão vai acabar. Aí põe 10. Brincadeira, vai chegar o dia que você vai falar, enche o tanque. Aleluia. Mas não é no GNV não, é na gasolina. Se quando você está andando com um tanque na reserva, a qualquer momento pode parar. Tem muitos cristãos que estão com um tanque na reserva. Estão até vivendo no ambiente de luz, buscando as coisas do alto, fazendo a obra de Deus, mas estão com o tanque na reserva. Hoje, você precisa entender, para que a vida possa fluir dentro de você, tem que ter azeite sobrando.
tem que ter vida de Deus fluindo, transbordando dentro de você, para você e para o outro também. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Você pode ficar de pé no seu lugar?